E bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligando agora no nosso podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Insight Room, o seu espaço de reunir ideias sobre como alavancar o seu negócio, a sua vida e o planeta. E o Insight é sempre o primeiro passo, a faísca que ajuda você a chegar no seu objetivo, seja lá qual ele for. Então vamos lá, relembrando que a cada episódio a gente traz aqui um convidado ou uma convidada diferente para a gente debater um tema atual que está em voga no mundo. Então prepara a tua pipoca, alonga as costas e bora começar o episódio de hoje. E não esquece de seguir o Insight Room ou assinar o Insight Room aonde quer que você ouça o seu podcast para não perder, obviamente, nenhum episódio. E se você curtir do que você ouviu aqui, indica para um conhecido, joga no grupo da empresa ou manda por e-mail para a galera. E ajuda a gente a chegar a 1 milhão de ouvintes. E o episódio de hoje acontece com o apoio da galera da GH Academy, uma escola de criatividade. E o propósito da GH Academy é formar pessoas criativas fodas, sem aquele blá 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 e com bastante mão na massa. O conteúdo é do mundo real, com aplicação prática e imediata, totalmente conectada àquilo que está acontecendo no mundo. Se você está buscando ser uma pessoa mais criativa, procure um dos cursos da GH Academy. E a galera que escuta o Insight Room tem 20% de desconto em qualquer curso. Então vai lá no carrinho de compras, coloca o cupom Insight de Ouro, tudo junto, Insight de Ouro, e você já está com 20% de desconto em qualquer curso da GH Academy. E aproveita também e já segue a galera lá no Instagram, @GH Academy, que aí você não perde nenhum tipo de curso novo que está acontecendo, ou as lives que a galera faz, ou os webinars, ou até os conteúdos, que tem conteúdo muito legal lá no Instagram. Instagram, @GH Academy. E o nosso assunto de hoje é super relevante, já que ele fala de algo imprescindível na hora de pensar estratégias de negócio mais eficientes. O nosso tema é o cliente, Customer Experience. Então vamos falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje. Com a transformação digital, nós podemos ver diversas mudanças no comportamento de todos nós consumidores. São tantas mudanças que é possível dizer que quem não repensou toda a sua estratégia de relacionamento com os seus usuários, com certeza vai ficar para trás. Centralizar o cliente em todo o planejamento estratégico da empresa é a base do conceito de Customer Experience, e a nossa convidada de hoje é altamente expert no assunto. Nossa convidada de hoje é Sabrina Dummer. A Sabrina é Head de Experiência no Cliente na Verum Partners, que é uma empresa de outsourcing estratégico em projetos de capital e infraestrutura. E além disso, ela já ajudou várias empresas de segmentos diferentes, como tecnologia, indústria farmacêutica, óleo e gás, construção, mineração e consultoria. E para completar esse currículo foda, a Sabrina foi eleita Top 100 Customer Success Strategies de 2021 e também foi convidada para ser jurada do Customer Experience Awards International. Nós estamos muito bem de convidada com essa presença super ilustre aqui da Sabrina. E segura aí que o Insight Room de hoje está começando. E aí, Sabrinete, aonde esse podcast te encontra? Opa, Gustavo, tô em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, que legal. Nossa terrinha, hein? Tá tomando chimarrão ou não? Não, porque estamos gravando isso logo após o almoço, mas me dá mais umas horinhas. Que o chimarrão vem, né? Sabrinete, me conta um pouquinho, tá? Me conta um pouquinho, assim, da tua trajetória. Eu já te apresentei no início do programa, mas me conta um pouquinho da tua trajetória, o que te trouxe até aqui. E daqui a um pouquinho nós vamos entrar no assunto de Customer Experience. Eu gostaria de entender o que te trouxe até aqui para a gente poder falar sobre isso. Perfeito, Gustavo. Bom, você já deu spoiler aí, né, da nossa terrinha. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, mas morei maior parte do tempo em diversos outros lugares e estados, né? Então, acho que isso marca bem a minha história na questão de conhecer e gostar de pessoas e culturas. Então, morei no Nordeste,
Morei em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, tive algumas experiências fora também do país, em uns lugares até bem inusitados, morei no Senegal, na África, tive experiências com tribos indígenas no Paraguai, então tem aí um apanhado de tudo, e nessas vivências me formei em marketing, a minha formação é em marketing com um MBA em liderança e gestão de pessoas. E aí comecei a ter experiências, a minha primeira experiência profissional, né, na carreira foi dentro da construção civil com comunicação corporativa, e foi aí que eu me apaixonei. Me apaixonei por levar propósito ao que as pessoas estavam fazendo, a levar comunicação, e fui desenrolando por aí a carreira em diversos segmentos, passei por treinamento, indústria farmacêutica, tecnologia, e em tecnologia encontrei o termo para as guerras que eu comprava dentro das empresas pelas quais passei, que era sempre questionando, né, o significado de tudo que a gente fazia para o cliente, como é que o cliente percebia isso. E aí foi estando na área de tecnologia, trabalhando com aplicativos, que eu descobri essas terminologias todas, né, de Customer Success, Customer Experience, Business Experience, e entendi que a minha obsessão pelo cliente, que não era uma coisa nova, mas ela tinha, então, um nome, e foi aí que eu comecei a pesquisar, estudar, me aprofundar mais dentro dessas áreas, das metodologias que envolviam isso, de dados, métricas, enfim. E aí desenrolei a carreira mais por esse lado, passando também pelo segmento de varejo, transformação digital, e voltei, de alguma maneira, a reencontrar aquilo que originou minha carreira, hoje atuando muito próximo aí do cenário de construção, mineração, enfim. Que legal, cara. Não, muita experiência. Mas, Sabrina, conta pra gente assim, o que de fato é Customer Experience? Porque a gente trabalha na área, o termo ele não é um termo, não é um termo novo, mas também não é um termo antigo, né? O que é Customer Experience? Troca em miúdos pra gente. Perfeito, eu vou simplificar bem a resposta e não é querendo subestimar a nossa audiência, mas é que exatamente como tu disse, eu acho que o tecniquez, ele tá fácil de encontrar hoje numa simples busca no Google, mas é um pouco mais complexo a gente trazer isso para como se aplica na nossa realidade, né? Então, de forma bem simples, experiência no dicionário é definida como todo conhecimento obtido através dos sentidos. E aí eu te pergunto assim, o que faz uma comida ser a melhor comida? A gente pode ter ido em diferentes, e gastronomia é uma coisa que eu gosto muito, a gente pode ter ido em diversos restaurantes com estrelas Michelin, chefes renomados, mas normalmente a primeira resposta quando a gente pergunta, qual é a tua comida favorita? É aquela comida da avó, da mãe. E normalmente isso se dá porque a gente encontrou naquilo outros sentidos. Tem lembrança envolvida, né? Tem memória, tem o cachorro passando por baixo da mesa, tem um aroma específico da casa, tem a risada de alguém que hoje talvez nem esteja mais presente, enfim. Da mesma forma, né? Se a gente perguntar qual é o melhor vinho, você pode falar com diversos enólogos, eles vão dizer, o melhor vinho é um que eu tomei lá na minha viagem não sei das quantas, no alto, a temperatura estava não sei quanto, eu estava com não sei quem, nós estávamos conversando sobre não sei o quê. Então, o melhor se dá muito pela experiência que tu teve com aquilo. Uhum. E aí, se eu te perguntar, então, o que faz de uma empresa a melhor empresa, a resposta também é a experiência, né? E aí, para trazer, assim, né, como é que surgiu isso? Porque a experiência, né, eu citei exemplos de vó, enfim. É interessante conhecer o surgimento de Customer Experience para entender melhor a área, né? Foi lá na quebra da Bolsa, 2008, 2009, né? O crash lá nos Estados Unidos, as pessoas sem dinheiro começaram a ficar mais criteriosas sobre o que gastar, o que investir, não tinha mais dinheiro disponível no mercado.
E aí as empresas começaram, então, com a preocupação, né? Mas então, como é que eu vou fazer as pessoas escolherem pelo meu produto como algo importante, como algo relevante, e não pelo outro, né? Como é que eu vou ser escolhida? Aí a gente volta para a experiência. E aí a Amazon, por exemplo, se destacou com cases, né? Quando criou a Amazon Prime. Foi nesse sentido, poxa, se eu der um monte de vantagens para o meu cliente, ele me pagando uma taxinha pequena por mês, que não vai fazer grande diferença no orçamento dele, eu mantenho ele comigo, ele sente que tem privilégios e quando ele precisar comprar de fato alguma coisa, ele deve me escolher. Então, assim, as estratégias a partir daí foram se aperfeiçoando, foram existindo várias, mas eu acho que o que a gente precisa entender por experiência do cliente é que a gente escolhe muito por sentidos, né? Pelo que nos marca, pelo que aquilo causa na nossa memória. E daí de dados para fazer validar, para fazer valer a experiência, o customer experience se destacando no mercado, tendo o potencial que ele tem tido, a visibilidade que essa área tem tido hoje, é porque daí a gente começa com o mercado nos respondendo a essa movimentação em busca de se mostrar mais através da experiência, né? Então a gente tem aí que 86% das pessoas preferem pagar mais por uma experiência melhor. E daí eu posso até te dizer, né? Esses dias eu estava assistindo no jornal do almoço, alguma coisa assim, notícia, e aí eles estavam falando que está saindo de mercado, não vem mais para o mercado aquele carro de entrada. Aquele golzinho que a gente comprava, que não tinha vidro elétrico, que não tinha... E para mim esse é um exemplo muito claro, assim. Claro que as pessoas pagam mais para ter uma experiência melhor. O carro que não tem o vidro elétrico, que não tem o ar-condicionado, que não tem a direção hidráulica, te leva para o mesmo lugar que o que tem todas essas coisas, mas com uma experiência inferior. Eu acho que esse é um pouquinho do caminho aí. É um belíssimo exemplo, né? Isso é indústria nacional, imagina, impacta na indústria nacional, né? Eu acho muito interessante esse assunto, Sabrina. Como é que a gente relaciona o Customer Experience, né, a experiência do cliente, com Customer Centricity? Uma está dentro da outra, uma é a grande área e que leva a outra. Explica pra gente assim, aonde que elas se localizam, o que é o Customer Centricity, o CC, e aonde está o CX nesse negócio, né, o Customer Experience. É uma ótima pergunta. Eu sou até bem avessa, Gustavo, a essas divisões de nomenclaturas quando a gente não entende o propósito, o objetivo que está por trás disso primeiro, assim. Então, respondendo de forma muito pragmática, para mim, o CX está dentro do CC, né? Está dentro... Para mim sempre teve também. Eu entendo dessa maneira, mas por que isso, né? Porque a questão de a customer centricity, né? Eu ter o cliente como centro de tudo, trazer a centralidade, ele é alguma coisa que não é uma área, não é uma atribuição, não é uma função. Você não vai encontrar pessoas responsáveis por customer centricity, você vai encontrar empresas customer centrics, né? Que vivem isso. Então é assim, uma coisa é a mentalidade e aí outra coisa são as práticas e a forma com que tu estrutura, tu te organiza para conseguir colocar em prática essa mentalidade. Mas o customer centricity seria a cultura e a área de CX, aí já seria a função, já seria isso organizado em ação. A prática, né? A prática Customer Experience, a cultura Customer Centricity ou Customer Centric. Interessante, uma boa divisão. Acho que fica bem claro. Agora me conta um pouquinho, Sabrina, onde é que você está trabalhando hoje? A gente sempre fala de Customer Experience e a cabeça sempre leva para exemplos e empresas muito relacionadas ao B2C. Atendimento direto ao consumidor final, né? Todos nós somos consumidores, todos nós gostamos de ser muito bem atendido, todos nós queremos um bom atendimento, que seja personalizado, enfim, em tudo que a gente compra, em tudo que a gente faz, né? Hoje você trabalha numa empresa que é prioritariamente B2B, né? Que é business to business para a galera que está aí, né? Então, uma empresa que atende outras empresas.
Conta um pouquinho pra gente do que tu faz hoje, conta um pouquinho pra gente da Verum e conta um pouquinho pra gente do que significa Customer Experience para B2B. Perfeito. Bom, a Verum, ela é uma empresa que atende a outras empresas naquilo que não é o core business delas. Dando algum exemplo mais prático, uma mineradora, ela precisa, para ampliar sua produção, seu faturamento, enfim, construir novas minas, identificar novas minas e construir toda a estrutura em volta dessas minas. Mas o core business dessa empresa é extrair e vender o minério. Não é a construção, a engenharia e toda essa questão. Então, a Verum hoje entra com todo esse know-how, com todo esse conhecimento técnico de... não, eu preciso, identifiquei que tem uma mina 800 metros abaixo do solo, na Cordilheira dos Andes, que é super difícil acesso, não tem como chegar caminhão com os materiais para a gente construir essa estrutura lá. Qual é o planejamento? Como que eu faço essa obra? Quantas pessoas eu contrato, quais os serviços que eu envolvo. Então, toda essa inteligência, ela entra, e esse é um exemplo de um leque muito grande de atividades que a Verum oferece, mas ela entra com todo esse conhecimento, com toda essa estratégia, por isso que a gente se diz, né, uma empresa de outsourcing estratégico, então a gente terceiriza toda a estratégia de outras empresas. E aí isso envolve diferentes empresas que serão contratadas e ao mesmo tempo que são nossas parceiras, também são nossas clientes, porque elas são contratadas do nosso cliente principal. Então a gente também responde a essas empresas. E dentro dessas grandes empresas que nos contratam, a gente tem também diversos perfis de cliente. Porque, veja bem, se no meu planejamento eu consigo antecipar no cronograma uma parte da engenharia, da montagem de algum equipamento, ao mesmo tempo que eu estou satisfazendo essa área de engenharia e montagem, eu estou deixando louco e insatisfeita a área de suprimentos. Por exemplo, porque daí eu melhorei para um lado, que vai conseguir ter vantagem em entregar rápido, mas eu praticamente anulei o prazo de outro para correr atrás dos recursos, das funções deles. Então, a verdade é que é um samba do crioulo doido, e a minha função nisso entra exatamente em eu preciso encontrar um padrão de expectativas. Eu preciso unificar os objetivos desses diversos clientes, dessas diversas outras empresas envolvidas e das áreas no meu cliente principal, para fazer todos olharem para um único lado. E aí eu preciso transformar esses objetivos em grandes marcos do projeto, para eles perceberem resultado naquilo que eu tô fazendo, porque esse é um outro cenário. Uhum. Exatamente, porque esse é um outro cenário muito diferente. A gente não tem parâmetro no nosso modelo de negócio, é muito difícil ter um parâmetro de comparação para poder dizer o que é um bom resultado ou não, o que faria de alguma forma um cliente se sentir satisfeito. Eu não posso olhar para o mercado e dizer, porque eu não vou comparar uma mina de ferro, como esse exemplo que eu dei, lá debaixo de 800 metros de profundidade, abaixo da Cordilheira dos Andes, com uma mina de carvão no meio do deserto de Dalol, que é o lugar mais quente do mundo, na Etiópia, e com, sei lá, uma extração no meio da floresta amazônica. As coisas, os acessos são muito diferentes, a estrutura é muito diferente, então o tempo que se executa um projeto não pode ser comparado com o tempo que se executa outro. Não tem uma métrica padrão, não tem um NPS para controlar o Customer Experience disso, né? Para dizer, cara, estou bem, estou mal. Para eu conseguir controlar o NPS, é justamente isso. Antes disso, eu preciso definir um objetivo, alinhar as expectativas de todos os envolvidos. Quando eu consigo isso e transformo em marcos, os marcos eu consigo acompanhar. Mas aí eu preciso comunicar muito bem essas entregas, porque elas não são tão perceptíveis, elas são ao longo do projeto. Então, eu tenho que comunicar que isso aconteceu para promover, então, o objetivo final de Customer Experience, que é o engajamento de todos os envolvidos,
a visibilidade dos resultados e garantir, óbvio, a nossa continuidade nesses clientes através da identificação de outras oportunidades. Nossa, que hiper complexo isso. É bastante. Nossa senhora. Tá, mas dá para simplificar, Gustavo, dá para simplificar. Assim, na prática, uma vez criados esses marcos dos projetos, eu acompanho, assim como em muitos outros negócios, eu vou acompanhando se isso está sendo feito no prazo, se não está, se tem alguma coisa fora da curva. Quando tem alguma coisa fora da curva, eu interajo diretamente com os clientes, monto um plano de ação com visibilidade para todos os times envolvidos do que vai ser feito para corrigir aquele gap e, de forma geral, a ideia... Mas o mais difícil é de fato, a gente conseguir achar qual é o objetivo, qual é o aporte de valor, o que significa, qual que é a comunicação de valor que vai atrair para poder engajar a todos. Porque se imagina se num restaurante você tem um prato que o prato é o mesmo, executado da mesma forma. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se eu coloco num projeto de engenharia hiper complexo, o padrão de qualidade e de experiência também muda entre todos os seus atores, né? O que significa qualidade para um pode ser que não signifique qualidade para outro, né? Chegar numa equação comum entre todos esses atores não deve ser uma tarefa realmente muito fácil, muito simples. Quando a gente fala de qualidade, até tem como medir, assim, tipo, a qualidade é a estrutura não cair, né, enfim. Engenharia, sim, entendi. Mas quando a gente fala de expectativa, assim, o tempo que isso deveria ter sido executado, quantas pessoas a gente poderia ou não ter envolvido, a forma, poxa, por que começou por esse lado e não por aquele outro? Então, todas essas coisas, sim, ficam bem difíceis. Que interessante, mas vamos tentar aterrissar isso para a maior parte das empresas no Brasil, que não são essas empresas gigantes, que não operam em projetos absurdamente gigantescos. Vamos tentar trazer isso para o nosso day by day, para a galera aqui da padaria da esquina. A gente sempre gosta de dar o exemplo da padaria da esquina. Como que a padaria da esquina consegue pensar ou ter uma cultura mais customer-centric? Como é que ela consegue pensar em ações de customer experience? Como é que ela faz? Qual é que é o primeiro passo? Qual é que é o segundo passo para ela começar a pensar nisso? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo ela já sai ganhando, assim. Porque a ideia, eu acho que se a gente fizesse uma jornada de maturidade em Customer Experience, a primeira coisa é você ouvir o seu cliente. Você precisa ouvir. E você precisa dominar o seu produto. Então, você precisa saber o que o seu cliente pensa e você precisa fazer muito bem o que você se propõe a fazer. Uma vez isso acontecendo, e aí a padaria da esquina ouve diretamente o seu cliente. Pergunta, conversa, né, chama no balcão, se aproxima da mesa do cliente. Então, tem inclusive essa facilidade. Já outras empresas de tecnologia ou de porte maior precisam usar de recursos de pesquisas, feedbacks e outras coisas para conseguir ouvir o cliente. Mas, enfim, o primeiro passo é, sem dúvida, esse. O segundo passo, que parece a mesma coisa, mas não é, e que tem muita gente que antecipa esse como sendo o primeiro, mas eu também não concordo com isso. O segundo passo, na minha visão, é conhecer o cliente. E sim, é depois que você ouve, porque uma coisa é você entender o que ele está pensando, e outra coisa é aí você saber do que ele gosta, quem ele é, como ele é, quais as dores que ele sente, quais os sentimentos que ele tem. E aí é diferente de ouvir. Sabe? Entendi. Isso é um pouquinho mais, assim. Sentido. Eu acho que ouvir é aquele chaveco na balada. Mas você tá ouvindo o cara que veio te chavecar, mas você não sabe quais são as intenções dele contigo. Você não sabe quem ele é. Então, eu acho que essa é uma importante diferença. E aí, conectada a esse segundo passo de daí conhecer o cliente de fato, é daí conhecer o valor e o benefício do teu produto para ele. E isso muda de cliente para cliente. Por isso que isso está num segundo passo, depois que eu conheço o meu cliente. Porque, por exemplo, sei lá, uma academia...
se eu pregar que o valor principal é emagrecimento, eu posso estar desprezando grande parte dos clientes que vão lá para ganhar força, para ganhar massa, para ganhar músculo. Ou eu posso desprezar uma outra quantidade de pessoas, talvez já numa terceira idade, que estão buscando exclusivamente saúde e que tanto faz se elas estão abaixo ou acima do peso, enfim. Um exemplo qualquer para nos situar. E aí o terceiro passo, então, né? Eu ouvi o meu cliente, eu domino o meu produto, eu agora sim conheço o meu cliente, conheço os benefícios que o meu cliente entrega, que o meu produto ou serviço entrega para esse cliente. Aí eu reconheço o comportamento desse cliente. Aí já eu dei o exemplo do chaveco na balada, né? Aí já é quando você já tem um relacionamento com a pessoa e você percebe quando ela não tá bem, ou quando ela está muito bem, putz, vai me contar uma coisa boa, foi promovida, porque chegou sorrindo, eu conheço esse jeito, ou nossa, acho que hoje não foi um dia legal. Você reconhece, e você tem como fazer isso com o seu cliente também, você deve fazer isso. E aí, quando você passa a reconhecer o seu cliente, as ansiedades dele, aí você consegue retroalimentar o teu negócio, porque daí você usa isso como um insight para novas oportunidades, para construção de novas soluções, enfim. Acho que seriam esses Isso bem os interessante. passinhos. E isso se dá, Sabrina, na tua experiência, isso se faz como no dia a dia? Você me passou um framework aqui, passou um framework para nós, né? Isso acontece através de um software, isso é no caderninho, isso é uma pessoa, isso é um time. Como é que acontece isso no dia a dia? É bom esse teu ponto, porque de fato não tem resposta para ele, né? Se a gente falar da padaria da esquina, e eu acho que esse é um dos pontos que afasta os pequenos. A gente estava dando exemplo e você falou que sempre os exemplos vêm com os grandes, né? A gente vai dar exemplo de Customer Experience, a gente vai falar da Apple, a gente vai falar da Amazon, a gente vai falar de Magazine Luiza, a gente, né? Mas a gente fala muito do pequeno e o pequeno se reconhece muito pouco porque a gente começa falando a partir disso, de estruturação diária, de construção de touch points. De pessoas, caras, isso, entendeu? Frameworks. Super fica coisas, muito né? diferente, fica muito distante da realidade. Então é claro que para eu conhecer o meu cliente, para eu ouvir o meu cliente, para eu reconhecer o meu cliente, para eu dominar o meu produto, se eu sou um pequeno, se eu tenho acesso, eu sou manicure, é ali, enquanto eu tô fazendo a unha da minha cliente, que eu tô pegando e aí, claro, se eu sou uma pessoa super bem de memória, que eu sei que eu vou lembrar o nome dela, as características dela, enfim, eu não anoto, senão eu posso anotar no caderninho, senão eu posso trazer isso para um sistema no computador. Agora, se eu tô falando de uma grande empresa, aí sim eu vou precisar de uma área estruturada, de pessoas envolvidas, mas eu acho que a gente distancia muito da realidade Customer Experience quando a gente começa a colocar o como na frente do porquê. Então, assim, o porquê, o pra quê, talvez, né? Seria o para que eu faço isso cara, o que eu preciso para conhecer meu cliente? Não sei, depende do teu negócio. O que eu preciso para ouvir a voz do cliente? Não sei, depende do teu negócio. O Spotify precisa para ouvir o cliente dele, para conhecer o cliente dele, de 90 e tantas páginas de relatório, de análise, sei lá, acho que saiu uma vez, eu lembro que era um número bem surpreendente, não me lembro agora de cabeça, mas eram não sei quantas, umas dezenas de páginas para conhecer. Índices, um monte de índices. Mas isso vai depender muito, Gustavo, assim, não dá para dizer que existe pronto um método. Legal, interessante. Senão a gente não vai estar falando de pessoas. Pode ser. E entrando no assunto pessoas agora, vamos lá. Quero aprender sobre essa área. Quero botar isso no meu negócio. Sou um empreendedor. Nós estamos falando para o empreendedor agora, tá? O empreendedor, o eu faz, né? Tipo, cara, não tem gente para fazer isso. Não tem gente para assumir um negócio desse, mas eu quero começar a colocar Customer Experience, melhorar a experiência do meu cliente dentro do meu estabelecimento, dentro do meu negócio, enfim. Aonde ele busca esse conhecimento? Aonde tem esse tipo de coisa para ele buscar? Aonde que ele vai? O que ele lê? O que ele assiste? O que ele vê? Qual seria a tua jornada de conhecimento assim para esse cara aprender um pouco sobre isso? Eu vou voltar, Gustavo, lá numa das tuas primeiras perguntas, quando tu fez a divisão do que é o Customer Centric e o que é o Customer Experience, né? Porque aí eu acho que vem a cultura primeiro.
Então, antes de tu querer sair aprendendo um monte de técnicas, mensurações, dados e análises, você precisa se tornar obcecado pelo cliente. Você precisa trazer a customer centricity, né? Essa cultura para dentro do teu dia a dia. Então, a minha dica é cola no teu cliente, assim, se torna obcecado por ele, mas no sentido de calça o sapato dele, sente a dor que ele tá sentindo para caminhar com esse sapato no dia a dia dele, assim. E aí, claro, fica agora de forma ampla, bem difícil de eu te dar exemplos genéricos, mas, sei lá, uma reunião que ele precise fazer com um possível investidor no negócio dele, que ele está começando e que ele quer apresentar, sabe? Talvez o teu negócio, a tua solução auxilie ele nisso e você tá lá cheio de ideias e de conceitos que ele pode usar, mas ele vai para a reunião e apanha pra caramba dos investidores, dos sócios, porque a gente não olhou para um outro lado. Então, eu acho que acompanha essa galera, assim, sabe? Vive exatamente a dor, usa o que eles estão usando hoje, usa o produto que você quer que ele use, que ele utilize, come, né? Se tiver um restaurante, se você for o dono da padaria da esquina, sabe? Come o teu pão às 5 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da manhã. Putz, será que ele não tinha que estar sendo feito de novo mais quentinho às 10 da manhã? Porque de 5 da manhã já tá frio e duro e a experiência não foi ruim, mas assim, vive isso primeiro. E aí sim, aí você pode se dizer obcecado pelo cliente. Você pode dizer que você entende o cliente, que você conhece o cliente. Aí a gente vem para poder olhar para dados e estruturação de negócios. Não sei se eu citaria alguns cursos, claro que tem uns que me ajudaram demais, mas eu acho que são muito voltados para quem quer ter uma carreira na área. E aí a tua pergunta seria meio diferente, né? Eu quero trazer isso para o meu negócio. Para trazer isso para o negócio, eu acho que vale sim fazer algumas pesquisas, pensar em mensurar, acompanhar, validar a tua percepção, porque quando tu anda com o cliente, tu tá tendo uma percepção, um feeling, mas será que esse feeling de fato se confirma? Então aí temos, sei lá, são mais de 20 métricas hoje disponíveis, né? Eu não concordo em usar todas e de novo eu volto pro porquê. Eu nem sei se precisa usar todas, né? É muita coisa. O que você vai conseguir, exatamente, o que você vai conseguir fazer com isso, assim? Aí não sei se eu já entro, me conduzo aqui, porque se eu começo a falar eu não paro, se eu já entro e explico algumas. Vai falando. O microfone é aberto. Não, interessante. Eu acho super interessante, porque realmente aí, nesses momentos que a coisa começa a complicar, né? É aí que começa a complicar e é aí que tu perde o interesse do cara, porque o cara tem 1000 coisas pra fazer, né? O empreendedor tem 1000 coisas pra se preocupar, não é a única coisa. Então ele ouve isso, ele ouve um podcast aqui com a Sabrina, que é super especialista. E pensa, pô, mas como é que eu faço para aplicar isso amanhã? Para que lado, para onde eu olho primeiro, né? E aí você trouxe esse belo exemplo de, cara, veste o sapato, né? Eu acho que essa é a primeira coisa, veste o sapato. A gente vai pro intervalinho e volta daqui a pouquinho. Fica aí. E no intervalo do Insight Room a gente traz um giro rápido de notícia. Vamos para a notícia de hoje. No episódio passado, a gente trouxe uma notícia de como a galera da geração Z passa muito tempo na internet. Vocês estão lembrados, né? Pois é, essa notícia tem a ver com isso também. E esse ano o Instagram lançou uma campanha com o objetivo de melhorar a experiência dos jovens que acessam a plataforma a fim de aumentar a segurança dentro do aplicativo. A campanha se chama De Boa no Insta, que contou com a criação de personagens que ganharam voz através de criadores de conteúdo conhecidos pela galera. Cada um deles fala sobre uma das ferramentas de segurança e privacidade da ferramenta Instagram, como senha, denunciar, ocultar, além de outras. E além disso, os personagens também ajudam a identificar e afastar comportamentos abusivos dentro do Instagram.
Pois é, para quem está acompanhando o decorrer das notícias internacionais, o Facebook está sofrendo uma série de ataques e, com razão, de todos os lados da sociedade. Recentemente, a plataforma foi acusada por ex-funcionários de que não está nem aí para a privacidade do usuário final. O foco sempre é vender mais anúncios. Há pouco tempo também, o Instagram lançou uma notícia que estava testando uma nova versão do app para crianças. Depois das revelações da ex-funcionária, o CEO Mark Zuckerberg desistiu do projeto, mesmo que por enquanto, ainda bem, né? E se o Facebook e o Instagram sumirem, para onde vão os nossos dados? Como vai se comportar a sociedade sem essas ferramentas? Qual a próxima grande rede social que a gente vai migrar esse nosso comportamento que nós temos hoje? São essas perguntas que a gente está se fazendo aqui no Insight Room e que a gente faz para você pensar e também tomar as suas decisões daqui para frente. Se quiser acompanhar um pouco mais sobre essa notícia que a gente trouxe aqui, vai lá no b9.com.br, www.b9.com.br, que você vai encontrar um pouco mais sobre esse conteúdo. Sabrina, a gente voltou do intervalo, teve uma notícia interessante sobre a geração Z, lá do B9. E a gente falou na primeira parte do programa muito sobre CX, sobre CC, Customer Centricity, e sobre CX, Customer Experience. Mas existe um novo termo que está trendando em vários locais, a gente está ouvindo em vários locais esse termo sendo falado, que é o BX, que é Business Experience. Explica pra gente qual é que é a diferença entre CX e BX. Lá vem a gente complicando com mais um monte de letrinhas de novo, né? Mas essa eu gosto de responder, até porque eu acredito que hoje o que eu faço está muito mais relacionado ao BX do que ao CX. A gente não comunica isso tão abertamente ao mercado porque, apesar do BX estar ganhando nome, ele ainda não é uma terminologia menos conhecida. É bem mais nova, com certeza. Mais nova. Não sei se na prática, mas talvez sim. O Business Experience, enquanto o Customer Experience, né, a experiência do cliente, as empresas se preocupam, como eu contei lá na sua origem, né, em fazer os clientes quererem o seu produto, o Business Experience, por outro lado, desenvolve o produto que os clientes querem. E isso, explico, não é necessariamente, né, não estamos contrariando Steve Jobs, quem somos nós para contrariá-lo quando ele diz que o cliente não sabe o que quer. De fato, não é perguntar, o que você quer como é que você quer que eu faça? Eu quero uma, né, bola amarela em cima de uma torre. Não é nesse sentido, mas é conhecer, como eu disse lá, né, nos steps, a gente reconhecer o comportamento do cliente, entender nesse cenário, o que traria resultado, o que faria sentido ao dia a dia dele ou do negócio dele, e o que eu posso incorporar com base no que eu conheço dele, com base no que eu sei do dia a dia dele, o que eu posso incorporar que traga resultados, que o ajude. Então eu construo o meu modelo de negócios com base no que eu sei que o meu público, que o meu cliente precisa. E não mais eu tenho um produto e um negócio e vou lá fazer com que o meu cliente queira, sabe? Acho que muda o pilar. E aí, mudando o pilar, também se distribui diferente na empresa, né? Porque se CX sofre até hoje, né? Essa crise de identidade, digamos assim, de em que área ele se encaixa, onde ele pertence. CX fica junto com atendimento, fica junto com marketing, é uma coisa totalmente à parte e tem sempre essas questões envolvidas aí quando se pensa em montar uma estrutura de CX. O Business Experience, ele vem enfático, ele está ligado à diretoria, mais precisamente ao CEO, tem que partir do coração, da ideação daquele business, daquele modelo de negócios. Então, a diferença, eu acho que o Business Experience também está dentro de uma cultura customer-centric, mas o olhar muda completamente. Não sou eu de um ponto olhando para o cliente, mas sou eu junto com o cliente olhando
para o que ele precisa ou que eu preciso desenvolver para ele. Interessante essa visão. Então o BX está muito mais relacionado à diretoria mesmo, vem de quase que um top-down o negócio, ou não? Top-down ou não vai depender muito da cultura da empresa, mas é sim a diretoria, a alta gestão, a alta liderança da empresa, entendendo a fundo o que o cliente precisa, o que o consumidor precisa e desenvolvendo soluções ou reorganizando, refazendo o seu modelo de negócios com base naquilo. A pandemia, por exemplo, trouxe muitas ações de business experience sem que as pessoas tenham tido essa consciência. Tipo? Porque quantos modelos de negócio foram transformados, que eram completamente físicos e se digitalizaram? Quantas coisas foram possíveis a partir de uma necessidade que o cliente, que o consumidor tinha até então? O meu consumidor não pode sair de casa. O meu consumidor não pode... Como é que eu vou me readequar? Como é que eu vou atender ele? Isso... na íntegra, num cenário normal, é o business experience, é olhar para o meu cliente, é olhar para o meu consumidor, o que ele precisa, como é que eu melhoro a vida dele, como é que eu encaixo o meu produto na vida dele, ao invés de encaixar ele no meu produto. Legal, interessante. E outra dúvida que sempre paira dentro das organizações, pelo menos as que a gente tem acesso, é como é que as outras áreas participam do processo de experiência do cliente, as outras áreas, né? Porque você falou, tem empresa que está dentro do marketing, que é responsável, outra que é uma área específica, outra que vem da diretoria, outra que tem uma pessoa que é responsável por isso dentro da empresa, é um diretor e que a galera respeita o diretor. Mas como é que as outras áreas se comunicam e ajudam nesse processo de business experience ou de customer experience? Perfeito. Aliás, eu começo todas as respostas com perfeito, né? Tô reparando esse vício aqui. Vamos mudar isso. Mas voltando ainda, né? Usando como mote aqui da nossa conversa a questão que a gente definiu de customer centric sendo uma cultura, isso muda completamente a minha resposta para ti. Porque quando a gente está numa cultura empresarial voltada para o cliente, todas as áreas olham para o cliente com a mesma intenção, com o mesmo objetivo de eu preciso entregar o melhor resultado, eu preciso aportar valor ao cliente. Então, não importa se eu desenvolvo produto, se eu atendo. E aí, nesse caso, numa organização que já alcançou, que já conquistou, né, que já definiu uma cultura centralizada no cliente, centrada no cliente, o que Customer Experience faz é amarrar todas as áreas. Então, cada área olha para o seu negócio, tendo o foco do cliente, mas é muito difícil que as áreas, principalmente quando a gente vai crescendo esse negócio, né, falando de empresas cada vez maiores, é muito difícil que as áreas enxerguem-se como o que elas estão fazendo, está contribuindo com o que a outra área também está movimentando. E, enfim, isso vai desde de atendimento financeiro, desenvolvimento de solução ou de produto, comercial, né? O que o comercial vende, o que ele promete, tá? A expectativa que ele gera no cliente vai ser atendida lá pela área que vai responder aquilo. Então, Customer Experience numa organização que está sendo, que já entendeu a cultura customer centric, ele vem justamente para colar tudo isso. Ó, galera, comercial prometeu isso, a expectativa é essa. Aí o produção vai dizer, não, mas não é possível entregar dessa maneira, acho que tem um desalinho aí, ou pelo menos não é possível nesse tempo, ou peraí, vamos ajustar o que o comercial disse, aí a gente se reúne com o cliente, alinha expectativa. Então, o Customer Experience vai ligando, vai preenchendo os gaps entre uma área e outra para a empresa ser enxergada pelo cliente como uma coisa única e não como um monte de pedacinhos, como a gente
tanto vê por aí acontecer, né? Poxa, mas essa pessoa que eu tô falando aqui é a mesma que eu falei aquele outro dia, da mesma empresa? Aí, deixa eu ver se eu acho que até liguei errado, que a gente tem essas sensações. Então, Customer Experience, numa visão assim, faria essa conexão dentro de uma cultura, quando tá todo mundo olhando, faria essa conexão. Nas culturas que ainda não conseguiram trazer o cliente para o centro de fato, que ainda tem modelos mais tradicionais de gestão, aí eu acho que a coisa fica um pouquinho mais complicada para o profissional de CX, porque aí de fato ele para de ser o preenchedor de gaps apenas, né? Ele para de simplesmente unificar para ele precisar ditar o que precisa ser feito. Porque se ele é o guardião da experiência naquele lugar, né, naquela empresa, e ele está percebendo que o que está chegando no cliente não está refletindo bem, aí ele tem que puxar isso tudo, e aí fica aqueles ciclos de feedbacks e planos de ação, e novos feedbacks e novos planos de ação infinitos. Nas empresas bem tradicionais, né, onde é que acontece esses silos, eu imagino que não deve ser uma tarefa muito fácil para um Customer Experience navegar. Acaba matando o Customer Experience, ele acaba sendo, de fato, o profissional da pesquisa. Porque ele precisa identificar o que o cliente está pensando, volta para dentro de casa, fala, gente, tá essa bagunça toda aqui, vamos fazer um plano para melhorar, mas aí cada área continua olhando para si, não para o cliente, ele volta e acho que fica meio infinito, assim. Então, tem esse estigma de que o profissional de Customer Experience é o cara da pesquisa, mas eu acho que isso é justamente um sinal, já é a primeira febre, ali a primeira triagem de que aquela cultura não está de fato centrada no cliente. Quando tá, isso se faz pouco necessário. Tudo gira olhando para o cliente, né? Essa visão, isso acontece diariamente, né? Eu acho que tem um ponto importante também que a gente enxerga quando isso acontece, normalmente a métrica de experiência do cliente ela não está agregada à métrica que aquela área específica usa. A área lá de finanças está olhando só faturamento e lucro, né? E não tem nenhuma métrica atrelada ao resultado deles da experiência. Aí os caras, azar, foda-se essa porra de experiência aqui, eu vou focar na minha meta do lado de cá, né? Isso acontece, né? Eu creio que isso está ligado dentro da cultura de experiência, né? De você tá olhando para o cliente de fato, né? Sabrina, quero backstages, quero histórias, eu quero histórias, tá? Eu quero histórias, eu quero que tu me conte a tua melhor história de Customer Experience, que você fez na prática, que você fez acontecer, o que você viu acontecer na prática. Difícil. Vamos lá, que essa aperta um pouquinho, não por falta de histórias, mas por cenários tão diversos, né? Hoje, nesse cenário que eu exemplifiquei, eu atuo muito mais orientando os profissionais que agem direto com o cliente, mas nem por isso a gente não tem histórias, né? Talvez não seria a melhor. Eu comecei para puxar uma história dentro do meu cenário mais recente, mas tem uma que não é tão passada, foi ainda esse ano, mas que vale a pena ser lembrada, que um cliente ligou bem decepcionado e pedindo cancelamento, né? Aquele famoso FII mensal, o tipo de contrato de recorrência, legal para posicionar nossos ouvintes, né? Do que eu tô falando, mas é aquele contrato recorrente. E ele queria cancelar, e esse contrato era baseado em horas, esse FII era baseado em horas, e ele queria cancelar, inclusive alegando que nos últimos 3 meses a gente não tinha usado aquelas horas, e que a gente teria que devolver isso para ele deveria cancelar, e enfim. Acho que o natural de quando a gente não tem a centralidade do cliente
ou ir para dentro do time e dizer, meu Deus, a gente precisa recuperar essas horas, ou talvez querendo ser muito bonzinho e agradar o cliente, dizer, não, por favor, eu te dou então esses 3 meses que a gente acabou não utilizando, e aí se nesses 3 meses eu não melhorar o serviço, então você cancela, mas fica esses 3 meses com a gente, propor outra contrapartida. Mas eu quis vestir o calçado do cliente. Por isso que eu digo, acho que é um exemplo de quando eu digo assim, usa, sabe, sente onde que tá doendo, onde que o calo tá apertando. E aí eu fui conversar com ele, mas poxa, por que a gente não usou? O que você pediu? O que você precisou nesse meio tempo? Aí eu fui entendendo e o cliente precisava de um tipo de serviço que de fato não era o que a gente tinha vendido, mas era bem mais caro do que o que a gente tinha vendido. E aí eu falei, mas a gente não entregou porque de fato o seu pedido, o seu contrato estava olhando para outros fatores, né? Eu entendo que deveria ter tido uma proatividade da gente, a gente podia ter identificado isso e tal e tal. Mas que tal o senhor adquirir esse outro pacote, né? Essas outras horas, com esse outro escopo? Enfim, prometi combinei com ele esse upgrade e a gente aumentou em 66% aquele faturamento no primeiro mês, e dentro de 3 meses ele aumentou ainda mais, assim, ele chegou a pagar 156% a mais. A mais do que ele estava pronto para cancelar. Do que ele estava pronto para cancelar. Isso eu estou falando em valores bastante significativos, né? Uma casa de valores bastante importante. Por que eu trago isso como um case? Isso podia ter sido um case de negociação e não um case de customer experience, né? Mas é justamente para tirar essa impressão que se tem de que customer experience ia mandar cartinha, mandar presentinho. Isso também faz parte. Só que isso é a cereja do bolo. Todas essas coisas legais que a gente faz de interação com o cliente, né? Já aconteceu, eu conversar com o cliente no telefone, sentir a voz meio rouca. Poxa, o que tá acontecendo? Tô gripada. Eu mandei na farmácia entregar lá em outra cidade, muito longe de mim, mas hoje a tecnologia permite. Chegou um chazinho, uma pastilha, mel na casa do cliente. Poxa, que bacana. Então, tem essas histórias. Só que eu quero aproveitar essa oportunidade que tu tá me dando, Gustavo, de voltar os nossos olhos, principalmente porque eu sei que tem empreendedores nos ouvindo, de que tem pessoas aí do mundo de negócios, de que assim, existe a cereja, existe um momento wow, existe o lado Disney do Customer Experience, mas ele só se sustenta porque muito antes disso tem o lado que olha para resultado, que olha para o que a gente está entregando e para qual o valor do que a gente está entregando no cliente. Então, sim, esse case que eu te contei é sim um exemplo de customer experience no sentido de eu precisava entender, eu precisava ouvir, aí vai dentro de todo o framework que eu passei aqui contigo, né? Eu preciso ouvir, conhecer o cliente, entender o cenário dele, pensar de que forma a minha solução melhor atende ele. A gente não precisa sempre dizer sim para o cliente, a gente não precisa sempre baixar a cabeça. O cliente tem razão até certo ponto, ele vai ter sempre razão se a gente não souber conversar, dialogar com ele, mas quando a gente consegue alinhar expectativas e essas coisas, e esse para mim é o coração, é o ponto principal de se pensar a experiência do cliente, é olhando muito mais para o resultado do que para o sentimento. Não, eu achei incrível esse exemplo, porque ele desmistifica muita coisa, né? E nessa história, que eu acho que ela revela muita coisa mesmo, você botou habilidades de venda, você fez um upsell, quem sabe até um cross-sell de alguma coisa a mais, você atendeu o cliente, você provavelmente, inclusive, garantiu uma atenção maior do time na hora da entrega. Então, tem várias matérias aqui que a gente fala de business, né? Nessa tua história. Para mim, foi uma história muito, muito interessante. Ela realmente exemplifica. Agora, me diz uma coisa. Usando a tua história como referência,
o tipo de profissional que trabalha com Customer Experience tem que ser uma pessoa preparada, porque senão não consegue combinar todas essas matérias que tu acabou de contar aqui para nós de uma maneira natural. Né? O normal, o topo de funil, digamos assim, quando a gente lê na internet sobre o Customer Experience é Disney, né? Manda presentinho, faz não sei o quê. Você deu um exemplo lá embaixo. Várias habilidades separadas, várias habilidades diferentes, várias áreas do negócio combinadas aqui numa ação que você desenvolveu, que você aumentou em 150% o faturamento. Que tipo de habilidades um profissional precisa ter para trabalhar nessa área? Um verdadeiro profissional, vamos colocar desta forma. Tem que ter conhecimento do seu negócio. Ele tem que saber muito sobre aquele ambiente que ele está. Então, assim, de habilidades, né? Se for uma empresa, sei lá, de contabilidade, o profissional de Customer Experience tem que entender disso, da área contábil, para ele poder entender a expectativa e necessidade do cliente. E paralelo a isso, tem que conhecer muito bem o cliente. O profissional de Customer Experience, sobretudo, tem que saber ouvir. E eu falei aqui muito sobre ouvir o cliente, mas é ouvir ativamente, é ouvir entendendo o que não foi dito. Sabe aquilo que a gente diz sem dizer? Uhum. Eu acho que esse é o maior segredo, assim, do profissional de Customer Experience. E aí, dependendo da área que ele tiver, né, do segmento que for a empresa dele, eu sugiro fortemente que ele conheça e domine aquela área. Esse foi, inclusive, um gap muito grande quando eu voltei agora para esse segmento, né, Eu vim do varejo, voltei para construção, mineração, grandes contratos, né? Entender o que é um CAPEX, o que é um OPEX, o que são projetos de capital, infraestrutura. E o meu primeiro passo sempre nesse sentido é claro que eu vim com um objetivo diferente de estruturar a área, mas antes de qualquer coisa entender muito do negócio. Então, estudar o negócio, saber o que eu posso propor, até onde a gente pode ir, quais que são as maiores dores desse segmento, quais que são as maiores dificuldades, o que já foi feito, o que nunca foi feito. Eu acho que é aprofundar no negócio mesmo. Muito bom. Sabrina, te agradeço muito pela participação aqui no Site Room. Muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigada. Obrigada a todos os nossos ouvintes também. E o Insight Room de hoje vai ficando por aqui, mas não sem dar os devidos agradecimentos. Primeiro, a nossa convidada do episódio, Sabrina Dummer, Head de Customer Experience na Verum Partners. Muito obrigado pelo papo e pelos insights que a gente trocou aqui. E para você ouvinte não perder nenhum episódio, segue o nosso podcast nas redes sociais. Segue o nosso Insta, @oinsightroom, e assina o nosso programa no seu app favorito de podcast, seja lá onde você ouve a gente. E o Insight Room é um podcast feito por um time 100% supimpa. Olha só, na direção executiva nós temos Otávio Augusto, na produção e roteiro são Roger Lima, Maria Clara Goldani e Vitória Landeiro, na identidade visual e direção de arte, Vitor Dutra e Jackson Silveira. E eu sou Gustavo Ansel e eu te espero no próximo episódio. Valeu!